Boa noite a todos. Hoje eu vou ler uma mensagem do livro Convites de Sheila, pelo Espírito Sheila. Pequenas coisas. Uma simples flor dispensa no caminho pode parecer pequena demais para alterar a paisagem de redor. Sem ela, porém, a estrada seria menos bela. Modesto riacho correndo oculto por entre as pedras pode parecer pequeno demais para abastecer a humanidade. Sem ele, porém, muitas vidas ao redor viriam a perecer. Humilde réstia de luz coada pelo telhado de uma cabana pode parecer pequena demais para iluminar o ambiente. Sem ela, porém, a escuridão seria ainda maior. Assim também entre as pessoas. Um gesto de amor, um simples sorriso de simpatia ou um humilde ato de gentileza podem parecer pequenos demais para regenerar toda a sociedade. Sem eles, porém, o quadro de dores e conflitos seria ainda mais grave. Pensa nisso e da próxima vez que a vida te convidar a servir, não sonegues as pequenas coisas que podes e deves realizar. Ainda hoje, a tua simples presença nesse ou naquele ambiente, perante esse ou aquele irmão de jornada, pode representar a diferença entre o sofrimento e o alívio, reavivando a fé e acalmando os corações. Boa palestra a todos, que assim seja. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, em especial aqueles que estão vindo à casa pela primeira vez. Sintam-se abraçados por todos os trabalhadores dessa casa, nesse ambiente que foi preparado para a nossa reflexão, para o acolhimento, para o conforto de nossas mentes. Convidamos a todos para se unirmos em elevação ao alto, rogando a Deus e à espiritualidade amiga que, junto aos trabalhadores protetores dessa casa, prepararam esse ambiente de acolhimento para que todos nós, nas nossas intenções mais profundas, pudéssemos estar aqui recebendo algo que viemos buscar, que a paz, a serenidade, que a harmonia esteja entre nós. Muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por estarmos em segurança. Obrigado por estarmos em irmãos de ideal. Abençoa-nos, Senhor, umas palavras de sabedoria nessa noite, para que o efeito das energias salutares que aqui estamos a receber possam ser duradouras no nosso dia a dia, nas nossas ações, nos nossos pensamentos e hábitos, que possamos florescer onde fomos plantados, com esse sentimento de gratidão por essa oportunidade, por estarmos aqui encarnados, pela reflexão através do olhar da doutrina espírita sobre o Evangelho do Cristo. Pedimos à espiritualidade superior para dar por aberto a explanação doutrinária da noite de hoje, dizendo: graças a Deus, que assim seja. E hoje conosco, trabalhadora da casa, nossa colega, nossa companheira, Clésia. Deus te abençoe na tua reflexão.
Queridos, boa noite. Mesmo sendo da casa, né, é sempre um momento de reflexão, um momento que a casa organiza as temáticas do mês. E quando somos convidados, é um momento de gratidão, porque é a oportunidade que também nós temos de estudar um pouco mais, de preparar, de seguir um pouco a nossa intuição a partir do que, né, a espiritualidade também vai conduzindo. Então, nesse primeiro momento, né, um obrigado, uma gratidão aqui, né, a nossa casa que é tão acolhedora, que está sempre de portas abertas, né, para receber a todos. E nós vamos conversar um pouquinho nesta noite, uma temática que eu já conversava com o Fábio e com os colegas anteriormente, uma temática que eu gosto muito, né, porque o Evangelho do Cristo, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz muitas reflexões que é da nossa vida, é o nosso dia a dia, e a forma como eu considero quase que aquele livro de receita completo, né? Ele é completo para o nosso dia a dia, seja para as nossas atitudes, seja para os nossos pensamentos, aquilo que nós desejamos. Se nós pensarmos assim, como eu desejo evoluir neste momento, nesta vida, como devo amar? Lá no Evangelho vai ter. Como é que eu exercito a paciência? Eu encontro no Evangelho. Então, o capítulo 2 tem uma temática muito bonita, que é meu reino não é deste mundo, que é justamente o momento, né, em que Jesus, antes da crucificação, antes dele ser crucificado, ele está lá, e justamente as pessoas assim, mas tu estás te achando rei, tu te acha muito, né? Tu está te achando o rei dos judeus. E Jesus diz, não, mas eu não sou rei deste mundo, eu não sou rei. Mas naquele momento era muito difícil de compreender, né? Naquele momento as pessoas não tinham essa capacidade ainda desse entendimento. E por isso que Jesus também naquele momento não fica dando grandes explicações, porque ele percebia que as pessoas não tinham aquela capacidade. Então ele explica aquilo que as pessoas conseguiam entender naquele momento. Por isso que ele usava tanto de parábolas, contava histórias, porque seria mais fácil para compreender. É igual criança, né? Quando nós estamos com as crianças, nós queremos contar alguma coisa, nós não contamos uma história, porque é melhor de compreender. Então naquele momento é como se aquele povo também tivesse ainda nesse nível de espiritualidade, ainda criança. E aí começa a passagem dizendo assim: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? E Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse, minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Como o meu reino ainda não é aqui? Tu está se achando, né? Como os adolescentes hoje falam, né? Você está se achando o rei? Como que não é daqui ainda? Né? Então Jesus ali deixou um ponto de interrogação ali na cabeça de Pilatos, né? Fez uma confusão na cabeça de Pilatos. E aí o Pilatos diz: não, mas vou perguntar de novo para esse homem: És, pois, rei? E Jesus novamente responde: Tu o dizes, sou rei, não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Então ele vai dizer: eu vim para trazer a verdade. E qual é a verdade? É a verdade do Evangelho. Que para nós a verdade ainda, mesmo nesse momento, ainda temos dificuldade de entender qual era a verdade, né? Era uma verdade absoluta. Para nós hoje ainda é uma verdade relativa, a gente ainda não consegue entender toda essa dimensão. E aí ele vai tratar então da vida futura. Então Kardec traz, né, o versículo 33, 36 e 37, justamente para começar a pensar na vida futura, para dizer assim: existe reencarnação, existe vida futura. E aí hoje, pensando, né, como eu
Eu gosto, quem me conhece sabe que eu gosto de correr um pouquinho quando dá tempo, né? No meio de todas as tribulações. E eu estava lembrando assim, quando a gente sai, né? Quando qualquer uma pessoa participa de uma prova, né? Ou quando a gente observa alguma corrida, geralmente o ponto de partida e o ponto de chegada são os mesmos. Você parte, vai e volta. E eu posso usar essa metáfora para o nosso processo de reencarnação. Nós estamos no plano espiritual, tem um ponto de partida, viemos aqui, trabalhamos, vamos aprendendo, evoluindo, vamos seguindo o Evangelho, e aquele ponto de partida que estava lá, ele vai ser agora o ponto de chegada. O que vai valer para a nossa vida? Para essa vida futura, que foi lá do ponto de partida, viemos para cá, estamos se desenvolvendo e vamos chegar lá de novo no nosso ponto de chegada. O que vai valer esse percurso, qual é o percurso? É o que nós vamos caminhar e ter a nossa conduta ética, a nossa conduta moral, a nossa busca do conhecimento, a nossa busca por fazer melhor aquilo que a gente ainda não fez em outro momento. Em outro momento que eu saí, eu não consegui dar conta de tudo, mas tudo bem, agora estou aqui com uma nova oportunidade para trabalhar um pouquinho mais para essa linha de chegada. E é tão interessante essa metáfora, porque a hora que eu chego lá vai ser de novo o meu ponto de partida, né? E assim sucessivamente até o momento que não necessitarmos mais dessa reencarnação. E aí quando ele vai falar da vida futura, o Kardec traz assim, por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura. Ele coloca como a meta da humanidade, como a preocupação maior do homem na Terra, deve ser a vida futura. E aí, claro, ele vai lá na frente trazer sobre a questão da realeza de Jesus, ainda em seguida, né, depois desse mesmo capítulo, ainda vai trazer sobre a realeza, mas nós não vamos conseguir dar conta de tudo aqui nessa noite, né? Senão nós teremos que sair daqui meia-noite, daí vocês não voltam mais, né? Aí eu vou ficar aqui sozinha com o Fábio, e o Fábio, de repente, até vai tirar um cochilo e fica aí comigo, que o Fábio estudou comigo, ele é bem dedicado, então eu imagino que ele não saia daqui, né, Fábio? Porque sempre era o aluno nota 10, então eu imagino que ele vai ficar aqui, mas vai ficar dormindo um pouquinho, mas não tem problema. Né? Então assim, se a gente pensar nessa realeza de Jesus, essa realeza é a realeza da espiritualidade, são as coisas, a nossa bondade, é a realeza diferente de uma realeza material. Então nesse capítulo ele vai tratar da vida futura e da realeza. Com relação à vida futura, Kardec ainda coloca assim, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos preceitos morais. De onde vêm os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava do presente e por isso não os compreendia. Porque se ele fala que o meu reino não é deste mundo, e aí ficava difícil de compreender, porque está falando desse presente, e ele é rei agora, como é que eu não estou entendendo? Então não compreendia, porque Jesus estava falando de uma vida futura. E ele ainda diz assim, esse dogma, esse preceito, pode ser tido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente dessa obra. É ele que tem de ser a mira e o ponto de partida de todos os homens. O ponto de partida é o plano espiritual, é essa busca da nossa evolução. E aí eu quero trazer aqui um exemplo, uma relação que nós podemos fazer. Porque assim, tem a vida futura, tem a reencarnação, beleza, isso nós já sabemos, Estamos aqui para evoluir, que cada dia é um tijolinho na construção, uma construção, tu pode fazer uma obra rapidamente, mas tu faz, ou por blocos ou por tijolos, mas vamos pensar em tijolos, cada dia na construção tu vai colocando os tijolos. Então, cada tijolo é um processo de construção. Cada dia na nossa vida é um tijolinho que nós colocamos. Quando eu dou um bom dia, passo pelo Fábio, bom dia, Fábio, tudo bem? Que teu dia seja um dia maravilhoso. Querido, que a semana seja muito boa. O Fábio está colocando um tijolinho ali na construção. Então, cada dia nós temos essa oportunidade. Só que, na realidade, quando Jesus fala da vida futura, ele está falando que nós temos plano terrestre, nós temos dois planos, o plano espiritual e o plano terrestre. Embora os dois estão o tempo todo integrados, não estão separados.
Por isso que nós estamos em oração constante, por isso que a gente fica assim, ó, às vezes, vou esperar ter uma intuição, vou rezar bastante, fazer oração, será que eu devo fazer isso agora? Vou pedir para o meu mentor espiritual, meu anjo da guarda, para me iluminar, para ver se é isso mesmo. Por isso eu vou fazer uma oração, vou acalmar os meus pensamentos. Então, olha como nós estamos integrados, né? O plano espiritual com o plano da Terra está sempre integrado. Então, eu estava conversando com o Fábio deu um exemplo para mim, eu comentando com ele uma situação, e aí nós pensando assim, é igual um espetáculo da Terra, né? Um espetáculo que nós vamos no teatro. Quando a gente vai a um teatro, a gente vê só as pessoas fazendo toda aquela cena ali à frente, né? Nossa, um tem um papel, outro tem um outro. E nós, que bonito que ficou o teatro. Mas ninguém está vendo, lá atrás nos bastidores, tudo que foi feito para aquele teatro ficar bem feito. Quem colocou o som, quem fez a maquiagem, o artista que se preparou, né? Isso até em série, em filme, a gente não fica vendo câmera ali, a gente só assiste o filme. E o plano espiritual, da mesma forma. Deus, né? Toda a espiritualidade vai trabalhando para que as coisas tudo dê certo. Por isso que nós temos que fazer a nossa parte, para que o plano espiritual também possa fazer a parte deles. E o tempo todo, a espiritualidade, né, o nosso mentor espiritual, o nosso anjo da guarda, o tempo todo estão trabalhando, eles não param de trabalhar. Nós é que paramos, às vezes, de conectar com eles. Né? Então, o tempo todo nós estamos rodeados de bons espíritos. Agora, nós é que precisamos também fazer a nossa parte, que foi isso que nós escolhemos, né, nessa etapa. E aí, essa palestra aqui, que é na realidade uma reflexão, eu gosto muito dela, porque essa é uma fala que toca muito o meu coração. E aí até comentei com o Fábio, com outros colegas aqui, que eu ia partilhar um pouquinho dessa experiência. Como ela trata da vida futura, né, essa primeira fala que eu fiz aqui no centro foi há 6 anos, esse tema. E eu já fiz mais uma vez, e agora hoje, durante a semana eu relutei um pouquinho, eu disse, não, mas estava no meu coração que eu tinha que fazer essa temática. E aí, assim, para vocês verem como a espiritualidade, ela vai trabalhando, é lindo, gente, como a espiritualidade trabalha o tempo todo a nosso favor. Uma vez, quando, não lembro nem se era, acho que não era o Laércio, há 6 anos, era o Laércio, sim. O Laércio que organizava as palestras, Clésia, tal dia vai ser a tua reflexão. Beleza, Laércio. E aí eu sempre gosto de fechar o evangelho, abrir e ver qual é a temática, faço uma oração e peço, né, para Jesus, toda a espiritualidade, que o que aparecer ali, né, o tema que ia aparecer, seja um tema bom para mim, bom para as pessoas que vão ouvir, aquilo que vai ser importante para a nossa reflexão da noite. E na época, há 6 anos, eu abri. E quando eu abri, apareceu sobre a vida futura, né? E na época eu tinha um filho que tinha uma doença degenerativa e que tinha uma expectativa de vida só de 1 ano e meio, mas ele, né, que era até os 3, mas ele já estava com 10. Então parece que eu sempre estava com medo assim, qualquer hora o Caio vai, qualquer hora o Caio vai. Né? Mas não, acho que vai dar mais uns 10 anos, mais uns 5, né? Porque a gente, enquanto mãe, enquanto pai mesmo, a gente sabendo, né, de toda essa questão da espiritualidade, mas a gente ama o nosso filho, a gente não quer que ele parta, né? E aí, quando o Laércio pede que eu abro, traz essa temática, né, sobre a vida futura. Eu disse, eu acho que Deus está me preparando porque Ele quer levar o Caio, eu que não vou fazer esse tema não, né? Olha como eu estou bem desevoluída, né, como diz as crianças. Não vou fazer esse tema, não, acho que não é para mim ainda. Aí fechei, passou uns 3 dias, abri de novo. Opa, me assustei. De novo o mesmo tema. Né? E aí eu disse, não, vou dar mais um tempinho. Mais um tempinho, eu acho que depois eu faço. Depois eu vou achar o tema mesmo, que eu acho que é porque deve estar danificado aqui e abri o mesmo tema. Né? Coloquei um pezinho em cima, vou abrir de novo. Né? Passou mais uma semana. E aí quando eu abro, foi o mesmo. Eu disse, Clésia, agora tu não tens mais saída. Ou é isso ou é isso. Tem que fazer esse tema. E aí eu começo a estudar, mas combinando com Deus, mas deixa mais um pouquinho meu filho aqui, não precisa levar já, né? É o nosso combinado.
E aí começo a preparo, aí já tinha, né, já não estava mais pensando nisso, né, e aí preparei lá a fala. Na época convidei a Vera, que participava aqui do centro, para de repente tocar o violão na época, né, do trem bala, aquela música, né, que todo dia pessoas descem do trem, pessoas entram, que esse é o ciclo da vida. E de manhã, o dia da minha reflexão, eu estava lá em Laguna, bem cedo, 6 horas da manhã, o telefone toca. Clésia, olha, né, a tia Derli faleceu. Aí eu assim, Deus, então é isso. Era a minha tia que ia falecer, era a única que eu tinha, né, que ainda tinha, e a gente tinha muita preocupação, né, da minha tia falecer, porque a mãe é muito grudadinha com ela. E foi por acaso. Eu disse, então era isso. Fiz lá, fomos lá. Eu fiz essa fala, Laércio, não vou fazer a fala no centro, vou fazer essa fala lá para os meus primos, né? E fiz a reflexão com os meus primos. Laércio, Clésia, daqui 15 dias tu pode fazer a fala, porque, né, a pessoa que vem não vai poder vir. Beleza. Vou fazer a fala nesse dia à tarde, por incrível que pareça, meu primo falece, meu primo parte também. E eu disse, Deus, eu acho que era isso então. Aí meu marido já brincou, né? Nem faz de novo essa palestra, né? E aí, por incrível que pareça, marcamos para o dia 2 de julho a palestra. E o dia 2 de julho o Caio desencarna. Meu filho falece. E aí eu disse, né? Daí, ainda brincando, meu marido disse, agora mesmo tu não vai fazer mais, né? Porque, olha, já deu, já foi 3, né? E aí ele disse, agora que não dá de fazer mais, a gente brincou. Eu disse, não, eu vou continuar fazendo e Deus está me mostrando. Mas por que eu conto isso para vocês? Olha a espiritualidade, como preparou tudo tão perfeitamente, né? Tudo tão perfeito. Poderia de repente ter a minha tia partido, nada ter acontecido, mas justo tu preparar, né? Então assim, eu fico pensando que coisa mais linda que é essa espiritualidade, esse nosso Deus que está sempre conosco, e como a gente precisa confiar. Como precisa confiar? Porque de certa forma, se de repente, né, o Caio tivesse partido antes, assim, rápido, de repente, eu teria um sofrimento maior. Mas ali eu já fui sendo preparada, 1 mês antes eu fui preparada. Então assim, conto isso para vocês, partilho com vocês para a gente ver assim, o quanta gratidão a gente tem que ter por essa nossa espiritualidade. E o quanto a vida é um palco, é um teatro. A gente não vê, a gente só vê o espetáculo, mas a gente não vê os bastidores. Então imaginem o quanto a espiritualidade não trabalhou para organizar tudo isso. O quanto eles não trabalharam para organizar, não é? E para que nós estivéssemos aqui nessa noite, agora estamos aqui, nós passamos por carros, não sofremos acidentes, né? Nós saímos de casa, se estava com a dorzinha de cabeça, às vezes até a dorzinha de cabeça já começou a passar. A vontade de assistir, que nem é mais o Faustão, é outro, né? Vontade de ficar em casa, de assistir ao Fantástico. Eu acho que não vou. Olha quanta coisa a espiritualidade foi nos favorecendo para que nessa noite nós estivéssemos aqui. Então, tudo isso por quê? Justamente para pensar nesse plano de Deus que é muito grande para nós. E que aí, o restante é a nossa parte. São os nossos tijolinhos que nós vamos fazendo, colocando dia após dia. Cada dia é um tijolinho que nós temos que colocar na construção. E aquilo que nós não damos conta, nós deixamos nas mãos de Deus. Aquilo que não é possível, aí eu vou deixar, porque eu tenho certeza que Deus vai cuidar. Então nós vamos pensar nessa espiritualidade, nessa dualidade, né, entre dias de vida e morte, mas na realidade não existe, né? Nós temos uma vida, e que essa vida é claro que o corpo físico, mas nós estamos indo e voltando o tempo todo, né? Nesse momento alguém está descendo do trem, e nesse momento alguém ali no hospital está nascendo, está entrando nesse trem, e aí nós vamos tendo todo o movimento da vida. E aí eu quero partilhar com vocês uma história que eu gosto muito do Victor Hugo, né? Ele escreveu esse livro em 2014,
e que a história é partidas e chegadas. Eu acredito aqui que tem colegas até que já conheçam. E a história diz assim, ó: quando observamos da praia um veleiro a afastar-se da costa, navegando o mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pela força dos ventos, ele vai ganhando o mar azul. E ele nos parece, o barco está indo, e para cada vez ele está menor. E não demora muito, e a gente só vai vendo um ponto branco lá no finalzinho. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, vai dizer, já se foi. Terá sumido, evaporado? Não, certamente. Apenas perdemos de vista. O barco, ele continua, meus amigos, do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que ele tinha quando ele estava próximo de nós. Ele continua tão capaz quanto antes de levar ao porto do destino as cargas recebidas. O veleiro, ele não evaporou. Ele apenas está longe e nós não podemos mais ver. Ele já se foi. Só que no outro lado, alguém está dizendo assim, lá vem o veleiro. No outro lado, alguém está vendo. Aqui eu não estou vendo, mas lá alguém está dizendo, está chegando. Né? É muito parecido com o avião. Né? Às vezes a gente vai vendo o avião, né? Estamos lá no aeroporto dando tchau para a família que está indo passear. Aí está um avião bem grande. Ele vai se distanciando, até que ele some. Ele sumiu dos nossos olhos, mas ele permanece. Ele vai chegar em São Paulo e quem está lá no aeroporto vai conseguir ver e dizer, ele está chegando. Né? E a mesma coisa acontece nessa nossa passagem aqui na Terra. Nós estamos, sinto lhes informar, mas a cada dia um pezinho mais próximo do plano espiritual. Cada dia nós estamos com um pezinho maior. Então te cuida, Fábio, ó, cada dia um pezinho maior. Né? Então, quando o veleiro parte levando essa preciosa carga de amor, assim é a morte. Vai sumindo da linha do horizonte, mas do nosso olhar. Já se foi? Terá sumido? Não, certamente, apenas perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Sua capacidade mental não se perdeu. Suas conquistas seguem intactas, da mesma forma que quando estava ao nosso lado. Conserva o mesmo afeto que nutria por nós, nada se perde, a não ser o corpo físico de que não necessita mais no outro lado. E é assim, meus irmãos, no mesmo instante que dizemos já se foi, no mais além, alguém dirá, já está chegando. Chegou ao destino levando consigo o quê? As aquisições feitas na viagem aqui na Terra. A vida jamais se interrompe, nem oferece mudanças espetaculares, pois a natureza não dá saltos. Cada um leva a carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que se resolva por se desfazer do que julgar desnecessário. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser partidas, para outros é chegada. Um dia partimos do mundo espiritual na direção do mundo físico, no outro partimos para o plano do espiritual para o físico, no outro dia do físico para o espiritual, num constante ir e vir, como viajores da imortalidade que somos todos nós. Então, eu gosto muito dessa história, porque justamente é isso, né? A cada dia que nós estamos aqui, nós estamos construindo mais um tijolinho, ampliando essa construção. E o que nós vamos levar dessa construção é aquilo que nós desejamos, que nós escolhemos. Ninguém vai escolher por nós. Eu não posso culpar o Fábio por ele ter feito escolhas por mim lá na 8ª série, na 7ª, né? Não, porque sou eu que faço as escolhas. O Fábio foi meu exemplo. De letra bonita, colocava a régua embaixo para a letra ficar caprichada. Isso era um exemplo bonito, né? Ele sempre foi um exemplo de dedicação, né? Então, ser um exemplo quando nós estamos com outro, fazer o bem, isso é importante. Isso também é colocar um tijolinho na construção.
Só que não adianta de nada o Fábio fazer isso e eu olhar para ele e dizer, ah não, cada um com seus problemas, cada um faz o que quer, né? Realmente, nós temos o livre-arbítrio, as nossas escolhas. Por isso é importante, todos os dias, né, como dizia Santo Agostinho, a gente ter o processo de autoconhecimento. Nós não colocamos na nossa agenda tudo que nós devemos fazer ao longo do dia, às vezes nem cabe, né? Nós colocamos tudo na nossa agenda, eu tenho que fazer isso, tenho aquilo, para não esquecer. Mas será que eu posso fazer na minha agenda qual é a minha construção que eu quero? O que eu ainda não consegui, que eu preciso ainda conseguir? Que eu preciso ainda fazer? Eu ainda tenho dificuldade com esse irmão. É possível nesse momento eu ainda tentar trabalhar um pouco a paciência? Mas eu já conversei com ele, mas eu exercitei a paciência com esse meu irmão, eu exercitei o amor. E aí vem do nosso autoconhecimento, né? E não precisa ser no sentido de julgamento, a gente se julgar. Não, primeira pessoa que tem que receber o abraço somos nós. Eu preciso me abraçar, eu preciso gostar de mim, do jeito que eu sou, das minhas características. E aquilo que eu não gosto, eu vou buscar melhorar. Essa é a nossa vida, é uma constante. Daqui a pouco nós estamos nessa maratona, né? Já estamos aí, né, já com a boa parte da corrida já seguindo. Nós não sabemos qual o momento da chegada, ninguém sabe, né? Nós não sabemos qual o momento nós vamos chegar lá. Mas se nós vamos construindo tijolinhos a cada dia, nós já estamos preparando, né, essa nossa construção de uma forma bonita, de uma forma amorosa. E são com pequenos passos, não são com grandiosidades. E aí por isso que depois, no capítulo seguinte, quando vai trazer a realeza, Jesus vai falar dessa realeza, que é a realeza da bondade, que não é de bens materiais. Que pode ter bens materiais, eu só não posso ser escravo desses bens materiais. Os bens materiais vão estar a serviço dos bens espirituais. Então, o que mais importa e que Jesus, né? Quem lembra, Jesus tinha uma mansão? Ele tinha um carro, né? O tempo do Chevette, do Monza, né? Jesus não tinha um Chevette nem um Monza, né, Fábio? Fábio tinha, mas Jesus não tinha, né? Ele tinha o quê? A bondade. Ele tinha o amor. E que ele ainda tem. E por isso que todos nós estamos aqui, porque essa bondade grandiosa de Deus está o tempo todo conosco. Ele nos ama tanto, tanto, que ele nos perdoa a cada degrauzinho que a gente cai. Às vezes a gente sobe 2 degrauzinhos, dá uma escorregadinha, mas Jesus está sempre ali nos amparando. Por isso que a gente tem que o tempo todo estar nesse processo do autoconhecimento. O que eu preciso ainda? O que é necessário ainda para a minha evolução? E pegar um caderninho, não tem problema, a gente anota tantas coisas, né? Ou anota lá no celular, faz um grupo do eu, né? Não sei se é só eu que tenho o grupo do eu para não precisar mandar para o esposo para ele não reclamar. Aí eu tenho o meu grupo sozinha, né? Então vou botar lá no meu grupo, né? O que eu quero para a minha vida? O que ainda eu ainda preciso vencer? Para depois a gente não chegar e dizer, né? Mas o Fábio não me ensinou isso, não. Né? Então todos os dias é uma oportunidade, né, para essa nossa construção. Queridos, que esta semana, né, esse espetáculo que é a vida, né, esse campo de teatro que nós estamos, que a espiritualidade está lá o tempo todo trabalhando, e nós estamos aqui nas representações, que nós possamos ser esse ator da nossa vida, né? Nós somos atores da nossa vida, que nós possamos ser um ator leve, né? Aquilo que às vezes possa vir a acontecer conosco para desestabilizar um pouquinho, que na hora eu pense, né? Nossa, Jesus teve tanta paciência com Pilatos, e ele poderia ser considerado um rei, mas não, a realeza dele não era dos bens materiais, era uma realeza espiritual. E ele vindo com toda essa missão tão bonita,
e em nenhum momento ele ficava se achando, né, que eu sou o rei. Então que nós possamos ter esta semana esta leveza, saber que Deus nos ama muito com todo o seu coração e saber que nós sempre podemos contar com a espiritualidade. Jesus nunca, um pai nunca abandona o seu filho, né? E o nosso Pai nunca vai nos abandonar. Então que nós possamos confiar, acreditar, e o que for da nossa parte, nós vamos fazer. E o resto, que não é da nossa parte, nós deixamos para o plano espiritual. Gratidão. E uma semana bem abençoada. Só contei as coisas boas, tá? Estou percebendo. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, por esse momento abençoado, onde nos reunimos em Teu nome para melhor entendimento sobre o Evangelho do Cristo. Muita gratidão, Senhor, pela condição no que nos encontramos. Obrigado, Senhor, por toda a espiritualidade superior, que são as virtudes do céu. Assim como um exército do bem, vem em Teu nome auxiliar a todos nós. Dá-nos, Senhor, a visão para enxergar sempre o melhor caminho, a audição para ouvir os bons conselhos, a compreensão para entender as situações como elas realmente são, a fé para acreditar que um dia a dia sempre está por melhorar, a coragem para enfrentarmos os nossos desafios de cabeça erguida, olhando para o alto, crendo em Deus, crendo nos irmãos de caminhada, e juntos somos mais fortes. Juntos vamos mais longe. Obrigado ainda, Senhor, pelas palavras proferidas dessa noite. Vieram como orvalho divino sobre cada um de nós, a relembrar das oportunidades na qual estamos submetidos nessa presente vida. Que tudo por qual passamos tem um porquê, apesar de não enxergarmos o todo. Somos beneficiados sempre pela bondade divina. Vem em nós, Senhor, com as Tuas bênçãos, na medida em que formos merecedores, porque Tu sabes o que é melhor para cada um de nós. Abençoa também, Senhor, por extensão, todos aqueles que clamam as suas necessidades, sejam físicas ou espirituais. Que a união espírita seja a união cristã. Todos nós estejamos com um pensamento e um entendimento, a moral do Cristo. Com esse sentimento de gratidão por essa vida, por essa experiência, pelos anjos protetores, pelos anjos encarnados que se configuram como os familiares, os amigos, os colegas e tantos outros desconhecidos da nossa mente, mas presentes no nosso coração. Abençoa a todos, Senhor. Pedimos então a permissão para dar por encerrado a exposição doutrinária dessa noite, dizendo graças a Deus, que assim seja.